palavra da moda hoje é narrativa, né? Cada um construindo a sua narrativa. A gente ouve muito isso na política. Cada um construindo a sua história, a sua narrativa, a sua maneira de pensar. E não tem muito como a gente não fugir disso, né? Cada um vê a história pelo seu ponto de vista. E as pessoas elas vão criando ao redor daquele ponto de vista e vão preenchendo algumas lacunas daquela história para que o seu ponto de vista vença. A gente vê isso em todos os momentos. As pessoas elas criam uma história para explicar o porquê que elas são derrotadas, o porquê elas foram derrotadas em uma ou outra situação. As pessoas elas criam uma história para justificar por que elas fazem isso ou aquilo errado. Então a gente percebe hoje na sociedade pessoas que justificam tudo. Então você encontra justificativa para todas as coisas hoje. Desde uma pessoa que tem problema de saúde até uma pessoa que tem vícios profundos, ela arranja uma história para explicar o porquê ela está naquela situação. E essa história ela faz sentido para aquela pessoa e para quem ouve. Eu ouvi uma vez uma história de um rapaz que tinha sido preso e ele conta toda uma história que justificava o porquê ele estava cometendo crimes. Então na mente dele, o crime que ele fez era justificável porque não teve pai, porque a sua mãe foi uma mãe ausente, porque ele morava num lugar onde ele teve más influências e tudo aquilo levou ele para aquele caminho. E ele se acomodou com aquela história e ele acreditou naquela história e ele acreditou que a vida dele era aquilo. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, hein? Pensa um pouquinho. Quantas vezes você acreditou em algumas histórias sobre a tua vida que determinaram quem você é? Então muitas vezes você tem vários problemas, muitos pecados, mas você justifica, você diz, eu sou assim por causa disso ou por causa daquilo. E a gente cria a história e muitas vezes é uma história que tem tudo a ver, é uma história que até comove, mas essa história não pode travar. Em Jeremias 29:11, é um versículo que eu gosto muito que diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus ele tem uma história. Quando eu costumo pensar o seguinte: quando você olha para uma cadeira, ela foi feita com um objetivo. Aquela pessoa que criou aquela cadeira, ele criou com um objetivo. Quando você olha para uma mesa, aquela mesa foi criada para um objetivo. Sabe, eu posso pegar aquela cadeira e eu posso subir em cima dela e trocar uma lâmpada. Posso fazer isso. Eu tenho liberdade para isso e vai funcionar. Mas aquela cadeira não foi feita para isso. Sabe quem é a única pessoa que pode determinar para que aquela cadeira foi feita? O fabricante. Ele vai dizer quanto aquela cadeira suporta de peso, qual é o objetivo dela, para que lugar ela foi feita, porque ele idealizou ela. Sabe quem é que pode determinar o meu futuro? Somente Deus, porque foi Deus que me criou. Quando eu deixo as pessoas ou as circunstâncias que estão ao meu redor determinar quem eu sou, eu não estou vivendo o melhor de Deus. Eu nunca vou atingir aquilo para o qual eu fui feito para atingir. Quando eu ando nos planos de Deus, eu vou atingir o meu potencial máximo, porque eu vou estar andando e fazendo aquilo que eu fui feito para fazer. Quando eu deixo as circunstâncias, as narrativas da minha vida dominarem a minha vida, eu serei sempre uma pessoa limitada. Você já parou para pensar quantas vezes você justificou as suas atitudes por causa do teu histórico? Deixa eu falar algo para você e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Não deixe as histórias da tua vida determinarem o teu futuro. O teu futuro pertence a Deus. E Ele diz algo para você hoje. Eu sei que pensamentos eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a vocês o fim que vocês desejam. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Nos dar o fim que nós desejamos. Essa é a vontade de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.